A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Muito bem, pessoal, segunda-feira, 10 de junho, 7h02 da manhã, estamos começando o Desperta SL de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, já estamos com várias figuras nessa tela que eu já vou explicar, tem a ver com isso que o Edu falou na abertura do programa, mas antes de mais nada, muito bom dia, muito boa segunda-feira, ótima semana para todo mundo que está acompanhando a este programa. Estamos ao vivo às 7 horas da manhã, horário de Brasília, claro, mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos acompanha em várias paragens deste mundão de meu Deus, né? Muito obrigado pela companhia de todos e para quem nos assiste também na reprise, lembrando que o Desperta SL está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horarito de Brasília, de segunda a sexta, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, claro. Muito obrigado para quem nos acompanha nas redes sociais, Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, também nos nossos canais do YouTube. Eduardo Moreira, Leandro Demore e CL Notícias. Estamos ao vivo nos 3 canais e também na nossa grande, maravilhosa, incrível, muito obrigado, aliás, às emissoras que formam a nossa rede Desperta aqui pelas manhãs. Estamos ao vivo na TV aberta na Bahia, em São Paulo, lá em Salvador, TV Quinimurê, lá em São Paulo, TVT, em 2 rádios em São Paulo e na Grande São Paulo. Muito bom dia para quem nos ouve aí na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Se você está chegando por aí nas nossas redes sociais, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o comentário, compartilha, pula 7 ondas, come a sementinha da romã, come as 5 uvas, faz aquela coisa toda que tem que fazer de manhã, né? Você sabe. Se não tivesse a fim de fazer nada disso, também não precisa fazer, né? Também, cara. Tá deitado aí na cama, né, Pedro Falcão? Acabou de ligar o celular, vai ficar dando like, não precisa também, né? Pegar o celular, ficar olhando na tela, ficar doidão, né? Não precisa ficar doidão às 7 horas da manhã, né? Ficar zumbi da internet já. Não, fica de boa, fica só ouvindo o programa aí, né? A gente vai tocando a vida daqui, você vai tocando a vida daí. Prepare seu café, organize as coisas para ir para o trabalho, para quem está voltando do trabalho, para quem está indo para o trabalho, para quem está em casa, para quem está de folga, para quem está de férias, para quem está no trabalho. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Ó, essa semana a gente vai fazer o programa aqui no nosso estúdio. Segunda, que é hoje. Terça, que é amanhã. Quarta, que é também conhecida como depois de amanhã. Quinta e sexta eu estarei em São Paulo porque começa o nosso mega evento do ano, que é o Despertar Empreendedor. Vocês viram o vídeo do Edu no começo aí? Vai ser um evento para assim, ó, a gente vai lotar a principal casa de shows do Brasil, uma das principais da América Latina, o Vibra Hall em São Paulo, já teve vários nomes aí, né? Acho que era Credit Card Hall, não sei o que, tá sempre mudando, mas é a casa de show do Brasil em termos de tamanho. A nossa expectativa é colocar mais de 3.500 pessoas lá. Vai ser um evento do ano pra galera se juntar com todo mundo, com todo o ICL, todo mundo que é afim de empreender de fato. Empreender pelo bem, né? Aquela coisa, empreender pelo bem. Imagina você conseguir criar um sistema aí para ajudar as pessoas nas enchentes, um sistema de alerta, né? Um sistema de calhas para casas que não jogam tanta água na rua, enfim, tem várias maneiras de você pensar em empreendedorismo. Toda vez que eu penso na palavra empreendedorismo, eu vejo como ela foi uma das tantas que foi sequestrada nos últimos anos aí, né? Pela extrema-direita principalmente, por coach picareta, por igreja, gente que não presta para fazer coisa nenhuma, né? Então, a gente está tentando aqui fazer um movimento contrário, trazer as pessoas de bem, de fato, né, o Pedro Falcão? Você é uma pessoa de bem, Pedro Falcão? Você é um cidadão de bem, Pedro Falcão?
É um cidadão de bem de fato, né? De fato e de direito, inclusive. E aí a gente lançou o nosso Despertar Empreendedor. Assim, a coisa tomou uma proporção nababesca. Os palestrantes que estarão lá é essa galera aqui e mais, né? Para quem não tá assistindo, tá ouvindo só aqui, tem Márcio França, tem Fátima Bernardes, tem Fernanda Haddad, tem Felipe Neto, o próprio Edu Moreira, o Rafa Donatiello, o Otávio Nunes, que é um dos maiores especialistas em marketing eleitoral que a gente tem no Brasil, o Diógenes Luca, um negociador das polícias do Brasil, negociador de sequestro, né? Nunca perdeu um refém, aliás, né? Nunca perdeu um refém. Gente, é um nível absurdo. Vai estar toda a galera do ICL lá. Vai ter mais de 3 mil pessoas. A gente vai fazer encontro entre as pessoas, para as pessoas poderem falar sobre os seus projetos. Enfim, vai ser o primeiro grande chute de evento gigantesco do ICL, que vai acontecer a partir desse final de semana, sexta-feira. Sexta, sábado e domingo estaremos todos lá. Eu estarei com Vivian Mesquita apresentando uma das sessões que vai ter lá, né? Os apresentadores do ICL vão apresentar vários momentos lá. Estaremos eu e Vivian, o que muito me honra e me alegra, deixou minha semana muito melhor, saber? Imagina se eu tivesse que entrar com William De Luca, por exemplo. Ia passar a semana triste, né? Ia passar a semana depressiva. César Calejon. Não consigo nem olhar na cara, César Calejon. Vivian Mesquita é outra coisa, né? É outra coisa. Uma querida. Ai. Beijo pro William, beijo pro César. Obviamente estou brincando, né? Gente, e aí... E teremos outras coisas também, né? As surpresas não param por aqui. Então, olha só. Últimos ingressos estão na prateleira, tá? Tá quase acabando mesmo, tá bom, gente? Porque a gente teve aí já alguns milhares de inscritos. Vai ter show de música, vai ter o Teddy Correia, do Nenhum de Nós. Vai ter o Sergião Lorosa lá do Monobloco. Assim, vai misturar tudo, gente. Parte técnica, parte motivacional pelo bem, legal, né? Não é bobagem de coach, não é pirâmide financeira, né? Coisa legal mesmo. Vai ter o Serginho Groisman. Vai ter show musical, vai ter palestra musical. O Teddy vai dar uma palestra musical, por exemplo. Espetacular, espetacular. Não se viu evento parecido com esse. Não se viu, mesmo. Nem os grandões aí que fazem os deles aí, focado em mercado financeiro, em destruição da natureza, não tá nem aí pra nada, né? Tá nem aí pra nada. Nem esses, com todo o dinheiro do mundo, com toda a bala do mundo, vão fazer ou fizeram nada parecido com o que a gente vai fazer. Começa na sexta-feira, é sexta, sábado e domingo. Os últimos ingressos estão disponíveis, tá acabando mesmo, tá, gente? Tá acabando real assim, porque já vendeu mais de 3 mil ingressos, então tá acabando. Alguns lugares já estão esgotados, pelo que eu vi aqui, né? Aqui os outros palestrantes, ó. Serginho Groisman, Mônica Martelli, Juliana Barão, Bela Gil, Rodrigo Mocotó, João Paulo Pacífico, Joana Maranhão, Renato Freitas, Chico Pinheiro. Não vou nem continuar, porque o negócio aqui é inacreditável, né? A parte artística, Denise Fraga, Teddy Correia, Nando Prado, Sergião Lorosa. Gente, é um negócio inacreditável. Todo mundo lá do ICL vai estar lá, né? Os apresentadores. Cadê minha foto aqui? Cadê minha foto nesse site aqui que não tá aqui? Hein, ô Pedro Falcão? Deve estar bem pequenininha atrás, escondida da orelha do Chico Chá. Eu vou me desenhar aqui. Cadê minha caneta que eu vou me desenhar aqui? Isso aqui é um negócio inacreditável. Ó, posso me desenhar. Eu não sei desenhar, né? Então, gente, ó, esse aqui já tá esgotado, ó, esse lugar aqui mais perto do palco tá esgotado. Então, tem ingresso de plateia, ainda tem ingresso de camarote. O site despertarempreendedor.com.br, despertarempreendedor.com.br. Corra para garantir o seu ingresso lá, né? Para encontrar as pessoas, para entender o que está acontecendo no mundo, desde marketing digital, inteligência artificial. Gente, é um mundo que vai ter. Eles são 3 dias, vai ter várias fases ao longo do dia em que a gente vai fazer várias dinâmicas diferentes para encontrar os apresentadores do ICL, para encontrar outras pessoas que estão com ideias de empreender e você pode dar um match ali, né? Opa, eu tenho essa ideia aqui, outra pessoa tem... Opa, vamos dar um match aqui, né? Então tem... Olha, vai ser um negócio espetacular. Aqui, ó, Pedro Falcão. Tá aqui, tô eu, ó, Pedro Falcão. Você não viu, tô do lado aqui do Chico, ó. Aqui eu, ó. Ali, ó. Olha. Pronto. Vou estar lá também, né? Vou estar lá também. Olha aqui, ó. Né? Então, esperamos vocês lá a partir de sexta-feira, tá bom? Aqui tá você. Ah, tô ali eu, com um bonezinho da MST. Pena que não dá pra botar isso aqui, senão eu ia botar aqui. Tá bom, gente?
Corre para lá, despertarempreendedor.com.br, últimos ingressos mesmo, tá acabando. E aí a partir de sexta-feira a gente se encontra por lá. Beleza, pura? Então vamos lá, que tem muita coisa no programa de hoje. Super telescópio cobrirá área equivalente ao tamanho de 40 luas cheias. Eu tive que ler essa notícia para entender se isso aqui faz algum sentido, né? Mas aparentemente faz. Mais de 100 pesquisadores brasileiros participam do projeto internacional Legacy Survey of Space and Time, que consiste na construção de um super telescópio em Cerro Pachón, no Chile, que deverá entrar em operação em 2026. O telescópio o centro, né, pretende produzir o maior e mais completo mapa do universo, com 37 bilhões de estrelas e galáxias ao longo de 10 anos. A participação do Brasil no projeto teve início em 2015 e se dá por meio do acordo no qual o Laboratório Interinstitucional de Astronomia é signatário. Essa participação é coordenada pela Brazilian Participation Group. O LINE é um laboratório, né, observacional que inclui o Brasil aí. Isso é uma colaboração, esse projeto é uma colaboração internacional, participam 28 países, os mais de 100 participantes brasileiros são de 26 universidades de 12 estados. A pesquisa inédita abrange várias áreas da astronomia e traz desafios, entre eles fazer o tal do super telescópio gigante, né? Que vai observar de fato aí a nossa maravilhosa galáxia, né? Para quem quiser ler a notícia completa, quem se amarra em ciência, tá lá no clnoticias.com.br. Bolsonaristas fazem ato esvaziado na Paulista contra Lula e Moraes e pedem ajuda a Musk. Ó, isso aqui precisava do super telescópio, Pedro Falcão, para identificar quantas pessoas tinha aqui, ó. Né? A gente fica apavorado quando o Bolsonaro faz o ato que não sei o que biriri, que 1 milhão de pessoas e 5 bilhões de pessoas e não sei quantos bilhões de pessoas. Esse aqui é o tamanho do ato que foi convocado no final de semana, entre eles pelo Marcel Van Hatten, que achava que estava com a bolinha lá em cima, né, Pedro Falcão? Fez a palhaçada do Twitter Files, né? Fez toda a pataquada aquela, falou um monte de coisa do Alexandre de Moraes, eu não sei como é que tá solto ainda, porque tem muita gente que falou metade daquilo tá preso, né? Mas como é parlamentar, se escorou ali, né, Pedro Falcão? Aí deu uma surfada boa aí, né? Uma politicagem boa nas enchentes do Rio Grande do Sul. Achou que tava com a bola toda, né, Marcel Van Hatten? Vamos convocar tu na Paulista, porque eu não preciso mais nem do Bolsonaro. Olha, se vocês me derem 3 minutos, eu consigo contar quantas pessoas tem aqui. Eu acho que deve ter umas, vamos ver aqui, 10, 20, 30, umas 900 pessoas, eu acho. Será que tem mais que isso, Pedro Falcão? Aqui tem umas 900, daí deve ter uns que estão chegando atrasado aqui. 1000 pessoas. Esse é o tamanho do ato, né? Então, assim, gente, a gente nunca deve subestimar as coisas. É importante conhecer, é importante entender, não vale se enganar, né? Agora também tem um contrapeso às vezes, né, Pedro Falcão? Isso aqui é o tamanho do ato que foi convocado na Paulista esse final de semana, né? Então, vamos lá que a coisa não é bem assim, né? O leão às vezes é mais manso do que a gente pode imaginar também. Cortar superpoluentes pode evitar 0,6 graus de aquecimento até 2050, diz relatório. Diante dos sucessivos recordes de temperatura no planeta, os cientistas têm discutido alternativas para frear os termômetros de forma rápida. Um novo relatório propõe aumentar os esforços contra os chamados superpoluentes climáticos, um grupo de gases estufa menos abundantes, mas com alto potencial de aquecimento. Produzido pelo Instituto de Governança Sustentável, sigla em inglês, né? Em Washington, nos Estados Unidos, o briefing científico afirma que o corte dessa substância pode evitar que a Terra esquente até 0,6 grau até 2050, o que é muito, né? Mais de meio grau, temperatura média da Terra. O potencial é ainda maior na América Latina e no Caribe, onde a redução da temperatura pode chegar a quase 1 grau. Embora sejam menos abundantes que o dióxido de carbono, que é o grande vilão aí da era industrial, né? A gente sempre fala que o CO2, o famoso CO2, né, gente? É a parada que nos levou onde a gente chegou até aqui. Os poluentes climáticos de vida curta, cujos principais representantes são o metano, o carbono negro, que é a chamada fuligem, o ozônio troposférico e os hidrofluorocarburetos, podem ser entre dezenas de milhares de vezes mais potentes no aquecimento da Terra do que o próprio CO2.
A incorporação de uma estratégia abrangente para reduzir essas substâncias teria o potencial de evitar quase 4 vezes mais aquecimento no mesmo intervalo temporal do que as ações focadas apenas na diminuição do CO2, o mais famoso entre os gases causadores do efeito estufa. Enquanto o CO2 pode ficar na atmosfera por mais de 3 séculos, esses superpoluentes têm meia-vida bastante inferior, ou seja, se você agir em cima desses outros gases, o problema do CO2 é isso, ele fica na atmosfera, ele fica lá. Ele fica lá matando, ele fica lá, né? 300 anos, tá? Esses outros têm a vida média chamada mais curta. Então, se você consegue cortar a dispersão desses superpoluentes no ar, através dos processos industriais, principalmente também, né? Eles somem mais rapidamente. O problema se dissolve no ar, literalmente, de modo mais rápido. Segundo o relatório, caso a humanidade consiga zerar emissões líquidas de CO2 até 2050, considerada uma descarbonização agressiva, poderia evitar apenas 0,2% de aquecimento adicional. E já vou dizer, viu? A gente já viu pelos relatórios que a gente vem lendo aqui, inclusive este programa é dedicado a cobrir a emergência climática. Essa perspectiva de zerar as emissões líquidas de CO2 até 2050, que fazem parte dos Acordos de Paris, não vai rolar. Tá, gente? Não vai, já não está rolando, inclusive várias áreas industriais do mundo, ao invés de cortar as emissões, elas aumentaram nos últimos tempos. Veio pandemia, saiu pandemia, e aí o dinheiro fala mais alto e os caras começaram a botar o pau para torar de novo, né? E dane-se quem nascer depois e quem tiver que respirar ar depois. Isso está acontecendo em várias zonas industriais do mundo, a gente já mostrou essa notícia aqui. Para referência, desde o período pré-industrial, que comporta de 1850 a 1900, principal padrão de referência para os termômetros antes das mudanças climáticas, o mundo já esquentou cerca de 1,2 graus. Então mesmo, olha só, o mundo esquentou 1,2 graus dentro do padrão de referência que nós temos, que é a chamada era pré-industrial. Se cortar as emissões líquidas de CO2, pode baixar 0,2. E não vai cortar. Não vai cortar. Então os cientistas estão achando, né, é como se fosse um orçamento, de fato, um orçamento climático. Ó, a gente precisa cortar, porque senão a gente vai falir, né? É um pouco essa lógica aqui. Ah, e se a gente cortar aqui o CO2? Ah, vai economizar 0,2. E se cortar esses outros poluentes aqui? Opa, isso aqui talvez seja melhor, é mais rápido, resolve mais o nosso problema. A grande questão é se a gente vai cortar essas paradas, né? Se a gente vai realmente para cima. A gente tem uma grande disputa nas últimas décadas aí, para quem tá ligado no que eu vou falar agora, que é a grande indústria, a grande política colocaram a responsabilidade em cima do indivíduo, o que é muito atinente aos nossos tempos atuais, né? Os tempos do individualismo total. Ou seja, o nosso grande problema é que você não coloca a latinha na cesta da latinha, do lixo da latinha, e mistura o lixo. O grande problema é que você não é vegano. O grande problema é que, entendeu? Foi tudo pro indivíduo o negócio. Tudo foi parar no indivíduo. E já se sabe cientificamente que o indivíduo não vai resolver nada. Apesar do fato de que, obviamente, essas coisas são importantes, até para a sua saúde, né? Você comer melhor, você tomar menos porcaria, você não precisar nem jogar a lata de refrigerante no lixo certo porque você não está tomando refrigerante. Uma série de coisas, consumo consciente, aquela coisa. Já se sabe que a grande massa de poluição é feita no big business. Enquanto você faz xixi no banheiro para economizar água, se você fosse lá controlar a água da indústria XYZ, faria o efeito de 200 milhões de pessoas. E você não precisava fazer xixi no banho, né? Isso não foi enfrentado ainda. Vai se enfrentar isso para cortar esses gases poluentes? Ah, isso aí não, né? Tá feio o negócio, gente. Tá bem feio o negócio. Ó, brasileiros ainda não sacaram 8,16 bilhões de valores a receber. Sistema do Banco Central já devolveu 6 bi. Tem um monte de dinheiro perdido aí, gente. Essa notícia era para ter lido antes, mas eu vou enfiar ela agora aqui, tá? Consulte o site do Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Tem um monte de dinheiro lá que você pode receber de plano Collor, de plano Bresser, de plano não sei o que, tá? Tem um monte de grana lá. O site está aqui no iclnoticias.com.br. Era para ler isso aqui, antes acabei enfiando no meio aqui, porque eu quero continuar a falar de emergência climática. Olha só. Mas isso é muito distante, isso não vai acontecer, biriri, baroró. Tem gente que cai nessa ainda, né? Cai nessa.
Mesmo depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu ainda tenho que ficar discutindo com gente que ainda fica querendo convencer que não tem problema nenhum. Ah, são as eras geológicas. Já teve, já foi assim. Perceba, se você adota essa postura, você está dizendo que não tem nada para fazer, que todo mundo vai morrer. Você entendeu o que você está falando? Se você adota a postura de dizer que é assim mesmo, que não adianta fazer nada, que são os ciclos, então você está literalmente falando que todo mundo vai morrer e dane-se. E meus filhos vão morrer queimado ou afogado. Entendeu o que você está falando? Deu para sacar o que você está falando? Que é uma visão desesperançosa da vida? Que é uma versão que não mostra que nada pode ser feito? Muito bem, temos que lidar com isso ainda. Agora, já está acontecendo agora. Olha aqui, ó. Moradores de Ilha do Caribe são expulsos por elevação do nível do mar. Acabou a ilha, gente. O mar comeu a ilha. Não é a primeira e não será a última. Já há projeções de que várias ilhas do Caribe serão engolidas pelo mar. Sim, o mar está subindo. Atenção você que mora no Rio de Janeiro, em Salvador, né? Em Porto Alegre, que está quase a nível do mar também, pode sofrer com isso também. Balneário Camboriú, investiu um dinheiro aí em Balneário Camboriú, no apartamentinho, espero que seja bem alto, viu? Espero que seja bem alto. E outra, não vai adiantar ser bem alto porque vai ficar encastelado lá, porque lá embaixo vai estar alagado, né? Não vai ter ninguém entregando cheeseburger, nem pizzaria, não vai dar pra andar com a Porsche, porque não vai ter mais rua, tá? Vai acontecer, gente. Em várias cidades do mundo, as cidades serão submersas. É bom a gente ter essa ideia, essa noção. Olha aqui, ó. Não cabíamos mais na ilha. Ilha do Panamá foi evacuada por conta do fenômeno. Moradores se mudaram nesta semana, moradores de uma ilha, para um bairro construído em cima de uma plantação de mandioca na parte mais continental do país. Cientistas preveem que 63 comunidades do Pacífico terão que ser deslocadas por causa do aquecimento global nas próximas décadas. Essa aqui é o exemplo dessa semana. Nas próximas décadas, a previsão é que mais de 60 comunidades que moram na beira do mar terão que se mudar. A gente não viu as cidades no Rio Grande do Sul, na beira do rio Taquari, que terão que se mudar. A gente vai ter que mudar cidades de lugar. Está acontecendo, não é vai. Quem sabe? Mas eu sou egoísta, meus filhos que se virem. Meus netos nem sei, nem conheci, nem vou conhecer, não interessa, dane-se. Cada um por si. Está acontecendo. Está acontecendo nesse momento. O que aconteceu no Rio Grande do Sul vai voltar a acontecer, gente. Infelizmente. Infelizmente. No Rio Grande do Sul ou em outros lugares. As próximas da mira, pela lógica das chuvas, são Santa Catarina e Paraná. Tá? Preparem-se. Eu não gostaria de estar falando isso aqui, mas não é quando, não é se, é quando. Não é se, é quando. Uma matéria importante lá na BBC Brasil, o que as temperaturas recorde dos oceanos significam para o nosso planeta, para quem ainda está morando em Marte, literalmente, né? Para quem vive em Marte, talvez dentro em breve viverá em Marte na Terra, inclusive, né? Pelo clima hostil. Vai lá ler, vai se informar, não fala bobagem, né? Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Morre Maria Conceição Tavares, uma das economistas mais importantes do Brasil. A Maria Conceição Tavares é um monumento da economia brasileira, né? Já estava super velhinha também. E nos últimos anos aí, principalmente pela força das redes sociais, virou aí, os seus vídeos se espalharam pela internet com uma força absurda. Muita gente ficou conhecendo uma das mais importantes economistas do Brasil. Faleceu aos 94 anos na madrugada de sábado em Nova Friburgo. Ela deixou 2 filhos, 2 netos e um bisneto. A causa da morte não foi revelada. Defensora ferrenha do desenvolvimento econômico com distribuição de renda, Maria da Conceição Tavares também sempre defendeu a erradicação das desigualdades sociais brasileiras e foi responsável por formar diversas gerações de economistas. Uma matéria completa aqui publicada no iclnoticias.com.br. Vamos lá para as eleições europeias. Vamos começar aqui com nossos camaradas da revista Fórum. Ultradireita da Alemanha cresce e se consolida como segunda força política do país.
as eleições ao Parlamento Europeu. Muita gente se pergunta o que são as eleições europeias, porque a galera não está ligada mesmo e também não tem obrigação, né? Muita gente confunde, acha que as eleições... atenção, essas eleições europeias não é que teve eleição presidencial em vários países da Europa, tá? Não é isso. São as eleições para o Parlamento Europeu. Beleza? Pra gente deixar claro aqui. Muita gente confunde, né? As pessoas acham que teve eleição na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália, para presidente ou para primeiro-ministro. Não é isso. São as eleições para o Parlamento Europeu. O que é o Parlamento Europeu, Pedro Falcão? O que é, Pedro Falcão? É um parlamento da Europa. Ficou impressionado? É impressionante, né? É um parlamento importante. Veja bem o que eu vou falar, tá? Peronomútil no sentido que, assim, não é um parlamento que tenha muito poder de decisão sobre os estados soberanos, tá, gente? Não tem, de fato. Consegue, claro, influenciar muita coisa da política europeia, toma decisões importantes, principalmente em relação a regulações e regulamentações. A gente sempre fala da regulação da internet no Brasil, principalmente das redes sociais. As decisões lá na Europa foram do Parlamento Europeu, por exemplo. Mas quando chega em temas mais sensíveis, o Parlamento Europeu não tem ascendência sobre a economia dos países, a política diretamente, tá? Então é um parlamento importante, onde há discussões importantes, mas ele é muito amarrado mesmo. Inclusive por países que jogam contra o Parlamento Europeu, né? Há vários partidos dos países europeus que são os chamados eurocéticos, que não acreditam na Europa Unida, que querem acabar com a Europa, querem acabar com o euro, né? Tem vários países, vários partidos nos países que têm essa visão. Na Itália tem vários partidos assim, que querem voltar com a lira, não querem mais ter euro, não querem mais ter as fronteiras, querem fechar as fronteiras de novo, não querem mais ter a área de livre comércio. Tem vários partidos. Então, assim, tem muita gente que joga contra o Parlamento Europeu, por isso que ele funciona mais ou menos, né? Então, assim, é preocupante o avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu. Peronomútil por quê? Porque o grande centrão continua dominando o Parlamento Europeu, como sempre foi, aliás. Sempre foi. O Parlamento Europeu é um parlamento de centrão, tá? Centrão de centro-direita mesmo. Sempre foi, nunca foi diferente, gente. Nunca foi diferente. Raríssimas exceções teve um pouco mais de força, de uma força aqui, ali, da esquerda. No geral, assim, é um grande berlusconismo o Parlamento Europeu, tá? É um grande negócio do Berlusconi, assim. Aliás, o Berlusconi foi uma grande força do Parlamento Europeu em determinado momento, vocês terem uma ideia da seriedade desse negócio em alguns momentos históricos, tá? Então, é importante a gente monitorar, claro. É preocupante que em vários países cresça, não pelo número de cadeiras no Parlamento Europeu, mas pela força interna desses movimentos de extrema-direita, mas ao mesmo tempo é preciso prestar atenção e não se apavorar de modo desconhecido, porque é o seguinte: muitas vezes um país vota num perfil de deputado, de eurodeputados, mas nas eleições internas vota em outro, tá? Então a gente vai, por exemplo, da França aqui, por exemplo. Bom, cresceu na Alemanha, né? Vamos para o exemplo da Alemanha primeiro. A Alemanha, a alternativa para a Alemanha, o partido AfD, aquele que foi recebido pelo Bolsonaro aqui, que veio a neta do ministro das Finanças do Hitler, essa galera ótima, né? Partido ultranacionalista, que tem entre seus quadros figuras associadas ao nazismo, e tem de fato, e tem investigações na Alemanha em relação a isso também. Ou seja, é um partido que tem ventos neonazistas, dá para dizer isso tranquilamente, não é hipérbole, ninguém está forçando a barra aqui, é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Obteve 15,9% dos votos dos alemães nas eleições para o Parlamento Europeu. Superou os sociais-democratas, legenda do atual chanceler Olaf Scholz, que obteve 13,9%, ficando atrás apenas dos conservadores da União Democrata Cristã, que é o partido da Angela Merkel, né? Que é um centrão também, né? Com a votação expressiva, os radicais conseguiram emplacar ao todo 15 eurodeputados no Parlamento Europeu. 6 a mais, ou seja, dobraram, né, de número de deputados no Parlamento Europeu. Por outro lado, os social-democratas tiveram seu pior resultado nas eleições europeias, perderam 6 cadeiras, ficando com 14 assentos. Já os verdes foram os que mais perderam eurodeputados, 9 a menos, totalizando apenas 12 cadeiras. O Partido Verde é muito forte na Alemanha. Os conservadores do CDU venceram as eleições europeias na Alemanha e permaneceram com 29 eurodeputados. Então tá aqui o resultado, né? Você tem aqui o Angela Merkel aqui em cima, a força da extrema-direita, esquerda, verdes, que é
esquerda também, né? E os demais aqui. Qual que é a grande questão? Aquilo que eu estava falando, muitas vezes, imagina vocês que tivessem uma votação para o parlamento do Mercosul e os brasileiros fossem votar. Muitas vezes a votação do parlamento do Mercosul não reflete a votação interna. Então é muito comum, aliás, e pode ser que a gente veja isso nas próximas eleições, foi lá a Alemanha e deu um monte de cadeira para a extrema-direita. Mas na eleição na Alemanha mesmo, a extrema-direita não vai tão bem. É comum que aconteça isso. Até porque vários europeus enxergam o parlamento europeu como um parlamento figurativo. Um voto de protesto. Acontece isso também, tá, gente? Eu não estou minimizando o crescimento da extrema-direita, eu estou colocando em contexto para a gente entender, porque muita gente não conhece a função do parlamento europeu, que lugar ele ocupa no imaginário das pessoas. Não é como fazer uma votação doméstica, não é a mesma coisa. As pessoas dão, sim, menos importância para as votações europeias do que para as votações nacionais. Aconteceria no Brasil também. Você se importaria mais com a votação da Câmara dos Deputados em Brasília ou com o parlamento do Mercosul, o Parlasul, que não temos votação para, né? Então é natural que seja assim. É onde as pessoas depositam também muitas vezes um voto de protesto. Então o cara tá lá na França, ele quer votar na esquerda na França, mas ele quer mostrar que ele tá descontente. Então ele vai lá nas eleições europeias e vota na extrema direita. Acontece. Para mostrar, olha só, vocês ficam brincando aí, eu vou votar nesses caras aqui. Mas chega na hora H para votar em casa mesmo, na votação doméstica, não vota na extrema-direita. Não vai votar na Le Pen. Tá? Então, para entender um pouco o movimento. É preocupante. Acabamos de ler notícias sobre a emergência climática. A força política que mais movimenta o lobby em prol da emergência climática, a destruição de reputações de cientistas, ativistas, jornalistas que tentam levantar a sua voz em relação à emergência climática, são as forças de extrema-direita, com seus empresários, financiadores, lobistas, marqueteiros, empresas, políticos, assessores e toda a catrefa que vem junto. É essa gente aí. Os negacionistas climáticos, no geral, estão cerrando fileiras nesses partidos de extrema-direita. Então não é uma questão de eu acho, eu prefiro, eu não gosto. Eu não gosto do jeito que eles falam. Tem nada a ver com isso, gente. O problema do Bolsonaro é porque ele é grosso. Não tem nada a ver com isso, gente. Nada a ver. O problema do Bolsonaro é que ele quer liberar garimpo na Amazônia e derrubar o mato todo. E tacar fogo no país. Entendeu? Eu não tô nem aí pro jeito que o Bolsonaro fala. Eu tô andando pras coisas que o Bolsonaro... Pras bobagens. Tanto é que vocês sabem, vocês assistem o programa aqui. Quantos vídeos do Bolsonaro eu coloquei esse ano aqui, pessoal? Nenhum. Talvez tenha colocado um pra dar risada na cara dele, que é o que a gente faz aqui de manhã, né? Tô nem aí pro Bolsonaro, as bobagens que ele fala. Não repercuto bobagem de Bolsonaro aqui. Não repercuto lançamento de perfume, de vinho. Não me interessa. Eu não quero saber. Não quero saber dessa gente toda. Não quero saber dessa gente ruim. Eu quero saber os interesses que eles representam. Na verdade, os interesses para os quais eles são usados. Você sabe que o Bolsonaro, nessa coisa geral que a gente tá falando, é um Zé Ruela. Você sabe disso, né, gente? Sabem disso, né? Quem financia essa coisa toda, quem não vai querer cortar os poluentes que a gente falou aqui, é os irmãos Koch lá nos Estados Unidos, é o príncipe da Arábia Saudita, entendeu? É essa galera, né, velho? Entendeu? É o Putin também, né? Vamos colocar a coisa como ela é aqui. O Bolsonaro é um Zé Ruela, velho. Entendeu? O Bolsonaro ali é rachadinha, é o gabinetezinho do vereador no Rio de Janeiro, meu filho. Entendeu? É estacionar em vaga de deficiente físico, sabe? É feio, não pode, mas vocês entenderam o tamanho do negócio? Então eu não tô nem aí. Nem aí. O que interessa é o que essa galera representa. O crescimento dessa galera aqui representa o crescimento de uma ideia perigosa. Essa é a questão que a gente está falando aqui. Terão muito poder decisório no Parlamento Europeu? Não terão, não tem muito poder decisório e não são maioria, inclusive. A maioria do Parlamento Europeu segue sendo o grande centrão europeu, como sempre foi, né? As forças acomodadas ali, né? O problema é que esse grande centrão europeu muitas vezes puxa o parlamento para um lado e que essa extrema-direita vai ajudar a puxar também. Então o problema real é a representação da ideia, não só a força política em si.
Na França, o Macron dissolveu a Assembleia Nacional após derrota das eleições do Parlamento Europeu, dissolveu e fez algo que pode fazer isso. É constitucional na França, tá, gente? Tipo, antes que alguém fale bobagem aí. O presidente Emmanuel Macron decidiu dissolver a Assembleia Nacional e convocou novas eleições na França. O anúncio foi feito logo após a derrota do seu partido nas eleições do Parlamento Europeu para a sigla de extrema-direita comandada pela Marine Le Pen. A Marine Le Pen vem aí, para quem conhece, né, há décadas tentando subir. O pai dela já vinha antes, o partido é fundado pelo pai da Marine Le Pen, e a Marine Le Pen vem aí, né, tentando fazer a coisa crescer na extrema-direita da França. De acordo com o Macron, uma nova votação para a Assembleia Nacional da França acontecerá nos dias 30 de junho, primeiro turno, e 7 de julho, segundo turno. Segundo o presidente francês, a ascensão de nacionalistas representa um perigo para toda a Europa. Decidi devolver-vos a escolha do nosso futuro parlamento através da votação. Estou, portanto, dissolvendo a Assembleia Nacional. O resultado das eleições da Europeia não é bom para o meu governo. Liderado pela ultradireitista Jordan Bardella, o Reunião Nacional obteve cerca de 32% na votação das eleições ao Parlamento Europeu. A sigla tem ainda a extremista Marine Le Pen. A votação foi realizada no domingo, dia 9. Segundo a agência Reuters, o partido do Macron teve 15%, ou seja, metade. As eleições para o Parlamento Europeu ocorrem em cada um dos 27 países. O Macron fez uma jogada ousada, né? Ele avaliou que eventualmente precisaria mais ainda das forças da extrema-direita para manter o próprio governo, decidiu acabar com o parlamento antes disso e colocar a votação na mão dos franceses. Qual que é a expectativa? Aquela que eu falei para vocês antes aqui. A pessoa vai lá votar para o Europarlamento, que não vê tanta importância, acha que é um parlamento mais consultivo, não tem tanto poder político, não consegue interferir de fato na vida cotidiana das pessoas tanto assim, né? Muito menos. Muitas vezes faz esse voto de protesto, então o Macron tá colocando as fichas na mesa. Como quem diz assim, gente, é isso aí mesmo? Vocês entenderam? Tipo, é isso aí mesmo? E aí vai ver, de repente na votação a população francesa fala, não, a gente estava só brincando, ou a gente estava só pressionando você, porque afinal de contas as economias europeias já não crescem há mais de uma década. Desde a crise de 2008, 2009, na verdade, 2007, 2008, 2009, ficou andando de lado, veio pandemia, ficou andando de lado. A Europa tá na lama. Faz tempo, né? O tempo que eu morei lá já era assim. 2007, 2008, 2009, 10, 2011, ali naquele miolo ali. A imigração é cada vez mais um problema. Imigração essa muito causada pela própria União Europeia, que obviamente foi despejar bomba na cabeça das pessoas, e as pessoas começaram a fugir dos países onde as bombas estavam caindo. Não é mesmo? A França, inclusive, foi lá ajudar a matar o Gaddafi na Líbia, foi lá jogar bomba no Afeganistão, né? Não surpreenda-se se essas pessoas começarem a chegar na Europa. Afinal de contas, vocês estão bombardeando a casa delas. A padaria, o comércio, o posto de gasolina. Não está sobrando muita coisa, né? Agora temos o caso de Gaza, a Líbia, a Síria, Afeganistão, Iraque, bom, vários países ali. Então, isso virou uma pressão para os governantes também. O que fazer com a imigração? É uma pressão. Muitas vezes é uma pressão muito mais psicológica e visual, mas é a pressão. Aí desemboca para xenofobia, uma série de coisas. Os empregos na Europa também, né, já não estão mais a grande coisa. Uma pessoa que hoje tem 20, 25 anos na Europa já olha para frente e sabe que mais ou menos o destino dela está traçado. Sabe essa viagem que a gente tem no Brasil ainda de ficar rico, de criar o próximo iPhone, não sei o quê? Os jovens europeus não têm mais essa viagem, tá, gente? Eles estão em outra batida lá. Não tem mais. Não se enganam com essa bobajada de sonho americano que muita gente se engana no Brasil ainda. Na Europa, isso aí acabou. Todo mundo já entendeu que, né, o sistema colocou todo mundo numa trilhazinha assim. Pra você mudar de trilha só nascendo herdeiro, né? Não saiu esses dias? A maior parte dos bilionários do mundo são herdeiros hoje? Então assim, ou você nasceu no castelo ou você nasceu fora do castelo. Como a imensa maioria das pessoas nasceu fora do castelo, então meu filho é isso aí, vai lá, estuda, vai pegar uma profissãozinha aqui, vai comprar um carrinho, talvez vai ter uma casinha lá, vai casar, vai ter um filho,
filho, 2, e aí vai ser isso aí, depois vai viver de pensão, de aposentadoria, tá? Então isso traz desesperança também, muitas vezes nos jovens europeus que estão aí votando na extrema-direita, muitos deles. É uma série de coisas que acontecem na Europa. O Macron vai jogar agora para saber se é isso mesmo. Jogada arriscada do Macron, né? Lá na BBC News Brasil, por que a direita radical avançou tanto na União Europeia? Para quem quiser ler também e se informar um pouco mais. E aquilo que eu falei para vocês lá no G1, partidos de centro devem manter o controle do Parlamento Europeu, mesmo com o avanço da ultradireita, indicam projeções, né? Aqui estão as projeções. Então vejam que é um imenso centrão, né? A União Europeia é um imenso centrão, o Parlamento Europeu. Muito bem. Único país, parece que a direita, aqui ó, na França, avanço da extrema-direita, né? Na Alemanha, avanço da extrema-direita. Os partidos de esquerda e ecologistas avançaram nos países nórdicos, ou seja, na Finlândia, Suécia e Dinamarca, a ultradireita retrocedeu. Então, por isso que eu tô falando, né, gente? Vamos fazer o balanço. Na Suécia, por exemplo, a ultradireita na eleição local avançou bastante, mas nas eleições europeias não. Então, aquilo que eu falei para vocês, as pessoas nem sempre votam a mesma coisa nos países do que votam nas eleições do Partido Europeu. Na Bélgica, o maior partido de ultradireita obteve resultados piores do que o esperado nas eleições nacionais e regionais. O Partido Popular de centro-direita da Espanha saiu vencedor, conquistando 22 assentos dos 61 atribuídos ao país. Em Portugal, a oposição socialista venceu, com estreita vantagem contra a coalizão governamental de direita moderada. O partido de ultradireita Chega ficou em terceiro lugar, portanto não foi uma força determinante em Portugal. Na Itália, a Giorgia Meloni, que é a premier, estava levando essa eleição europeia como assim, quase como se fosse um plebiscito, né, um referendo em relação à aprovação do próprio governo. Então a Giorgia Meloni se empenhou muito nessa eleição europeia, se deu bem lá, obteve a maior porcentagem de votação na Itália. Na Holanda, o Partido Trabalhista Social Democrata e a Esquerda Verde conquistaram o maior número de assentos, com 8, um a menos do que o último parlamento. Então, sacaram, né? Na Holanda foi mais trabalhistas e verde, na Itália foi mais a ultradireita que está no poder, em Portugal foram socialistas, na Espanha foi o Partido Popular, que é um partido de direita, mas não necessariamente de extrema direita. Na Bélgica, o partido de ultradireita foi pior do que nas eleições anteriores. Nos países nórdicos foram piores também, se deram melhores os partidos ecologistas e de esquerda, e aí sim na França e na Alemanha se deram bem os da ultradireita. Então, há um balanço aí, né? Bom, claro que a imprensa europeia toda está falando sobre isso, é o país, os partidos do ultra sacodem a União Europeia, mas os europeístas têm a maioria. O que eles querem dizer com isso? Que mesmo os partidos, tirando os de ultradireita, se você somar os partidos de esquerda, os verdes, que são muito importantes na Europa, diferentemente da América Latina, que acabou não crescendo muito, né? No Brasil, o Partido Verde até é um partido esquisito em alguns lugares, né? Quando vê, parece o Bolsonaro às vezes, né? E somando as forças de centro e até de centro-direita, ainda o Parlamento Europeu é formado por uma maioria de europeístas. Isso é importante no jogo geral das coisas. São parlamentares que acreditam na União Europeia, nas fronteiras abertas, eventualmente na recepção de refugiados, imigrantes, na moeda única, né? Tem essa visão europeísta do pós-guerra ainda, ela ainda é majoritária no Parlamento Europeu, então, pelo menos isso, né? Na Itália, a República destaca, claro, a vitória da Giorgia Meloni contra o PD, que é o Partito Democrático, que é a grande força de esquerda da Itália. E, claro, lá o Le Monde Diplomatique, falando sobre a dissolução do parlamento e a eleição que teremos na França nos próximos tempos. Lá no The Guardian também destaque, né, com os resultados aqui. E o The Guardian está chamando a eleição que vai acontecer na França, provocada pelo Emmanuel Macron, como a mais importante eleição na França em décadas. Está colocando aqui o The Guardian.
Muito bem, vamos lá rapidamente para outras notícias do dia. Ministro do Gabinete de Guerra renuncia ao cargo e ataca governo Netanyahu. O ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, renunciou ao cargo neste domingo e atacou o governo do premier Benjamin Netanyahu. Segundo ele, o primeiro-ministro impede o país de avançar rumo a uma verdadeira vitória. Eu sempre fico com medo, né? Você pensar, ataca o Netanyahu, aí você vai ver assim, ataca porque queria jogar mais bomba em Gaza, né? Nunca se sabe o que sai da cabeça dessa gente. A renúncia ocorre um dia após o resgate de 4 reféns israelenses. Netanyahu está nos impedindo de avançar rumo a uma verdadeira vitória, disse ele. É por isso que estamos deixando o governo de emergência hoje com o coração pesado, mas com plena confiança. Gantz era um dos 3 pilares do gabinete de guerra de Israel. Além dele, a pasta reunia ainda o próprio Netanyahu e Yoav Gallant, ministro da Defesa. O ex-ministro também cobrou do premier israelense novas eleições e criticou a atual postura de Netanyahu de criar um plano para a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas. Decisões estratégicas fatais são recebidas com hesitação e procrastinação devido a considerações políticas. Não deixe que nossa nação se desfaça, reclamou Gantz sobre Netanyahu, né? Então aquela coisa. Não se sabe, né? Aí convoca novas eleições. Ufa, o ministro falou mal do Netanyahu. Aí convoca novas eleições e elege o Hitler Júnior lá, né? Não pode comparar com o Holocausto, viu, Pedro Falcão? Não pode. Se comparar com o Holocausto, gera um problema. Então não pode, a gente não faz isso mais nesse programa aqui, né? Ninguém pode fazer. O que acontece em Gaza é uma outra coisa, né? É parecido assim, mas não pode comparar, tá, gente? Você sabe a polêmica toda que deu, né? Total de mortos na tragédia climática do Rio Grande do Sul sobe para 137. 38 ainda estão desaparecidos. O abismo que se aprofunda na pandemia, as enchentes vão ampliar. Uma entrevista aqui sobre educação pública no Rio Grande do Sul, publicada pelo site sul21.com.br. A defasagem no ensino e aspectos emocionais são apontados como grandes desafios nas escolas públicas após as cheias. Alguém tem dúvida de que a escola privada vai se recuperar mais rápido do que a pública na enchente? Nenhuma. Foi exatamente o que aconteceu na pandemia e com isso a gente vai separando cada vez mais os alunos que estudam em um sistema e no outro, infelizmente. Efeito da chuva no Rio Grande do Sul depende da renda das famílias. Matéria publicada aqui no UOL, né? A grande polêmica do Brasil, umas semanas atrás, era o tal do racismo ambiental, né? Racismo ambiental. Aí as pessoas de sempre vêm, lá vem a esquerda com outro termo. Ai, que ridículo, racismo ambiental, não pode falar nisso, isso nem existe. Olha que, nem existe, olha que ridículo que é vocês falando. É por isso que a direita ganha, porque vocês ficam inventando essas coisas. Pouco mais de um mês após o início das chuvas que devastaram municípios do Rio Grande do Sul, a água recua na maior parte do estado e as famílias tentam restabelecer a vida, que variam conforme o nível de renda de cada uma. Diferentes mapas produzidos em maio pelo Observatório das Metrópoles e pelo Instituto de Referência Negra Pérego mostram que as áreas mais afetadas pelas enchentes na região metropolitana de Porto Alegre foram quais? As mais pobres e com maior concentração de pessoas negras. Tem racismo ambiental ou não tem? É fácil de entender o conceito de racismo ambiental, tá, gente? Quem não tem grana, e geralmente no Brasil, pessoas negras, pobres, moram em lugares piores. Quem tem grana mora em um lugar melhor. Entendeu? É fácil de entender, né? Gastou 25 tweets lá enchendo o saco. Aí eu sou de esquerda. É o meme aquele da namorada do Pernalonga, né? O Pedro Falcão. Eu sou de esquerda, mas eu discordo desses termos que não sei o que, não sei o que. Gastou, perdeu tempo. Falou bobagem. Ninguém tá interessado no que você tá falando. Tá jogando água no moinho da extrema-direita. Aliás, é bom pensar nas coisas que faz de vez em quando. Não custa nada. Não dói, nem nada, tá? Tá aqui o mapa, ó. Quem conhece a cidade sabe que as regiões que foram alagadas e que muitas delas permanecem alagadas até agora, não é no Moinhos de Vento, não é nos Altos de Petrópolis, não é na Bela Vista, ou é? Não é. Então é por acaso que essas pessoas...
não é lá nos Altos da Casimiro, não é por acaso que as pessoas moram nesses lugares, ou assim, são os lugares onde os ricos moram? Onde a luz voltou mais cedo, onde praticamente não alagou nada, onde as pessoas não perderam carro, móveis, roupa, onde não faltou água, onde logo depois, assim que foi possível, o comércio já estava restabelecido, ninguém ficou sem comer, ninguém perdeu animal de estimação. É por acaso? Não é por acaso, né? Muito bem, vamos lá rapidamente para notícias sobre Brasília. Pautas bomba, delação premiada, aborto e cigarro eletrônico movimentam o Congresso nas próximas semanas. Matéria da Agência Brasil, republicada pelo clnoticias.com.br. A urgência do projeto que equipara o aborto ao homicídio e da proposta que proíbe a delação premiada de pessoas presas vai ser apreciada nesta semana na Câmara dos Deputados. As pautas bomba incluem ainda anistia para dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul. Já os projetos que regulamentam os cigarros eletrônicos e os que autorizam os jogos de azar no Brasil, como bingos, cassinos e jogos de bicho, podem ser votados nas comissões do Senado esta semana. Além disso, a CCJ da Câmara pode incluir na Constituição a criminalização do porte ou posse de drogas. O parecer da proposta foi lido na última terça-feira e o tema conta com amplo apoio dos parlamentares. Como a Câmara suspendeu a última sessão do plenário após o deputado federal Luiz Erundina passar mal, a expectativa é que os deputados retomem os projetos não analisados esta semana. Então tem muita coisa aí que vem antes. Lembrando, tá, gente? Isso aqui... Por que notícia ruim está concentrando agora? Porque olha só... Junho tem festa junina. Isso é importante em Brasília, porque muitos parlamentares são de regiões onde a festa junina é a grande festa do ano, tá? Então não tem votação em vários momentos em junho e julho, porque os parlamentares viajam. A atenção para o trabalho legislativo é menor. Os parlamentares vão viajar. Depois tem o recesso legislativo, ou seja, as férias do Congresso, vai parar, tá? A gente está falando de junho e julho. Agosto, setembro, outubro, nós temos campanha, porque outubro tem eleição. Então, junho e julho você mata com recesso e festa junina. Agosto, setembro, outubro, você vai ter uns meses bem mortos ali também, por causa das eleições municipais de outubro, tá? Terminou outubro, alguns lugares vai ter segundo turno. Novembro, dezembro, os parlamentares vão estar ocupados com eleição da presidência da Câmara e do Senado. Então daqui pra frente é só ladeira abaixo. Por isso que esses projetos aqui, que vários, um poderia ser discutido hoje, o outro lá em agosto, sabe? Daria até tempo para o governo tentar alguma articulação, não sei o quê. Tá tudo concentrando, porque os caras estão querendo tocar esses projetos, principalmente para duas coisas. Primeiro, pressionar o governo federal em relação à eleição da presidência da Câmara e do Senado, do tipo, olha só o que a gente consegue fazer aqui. Segunda coisa, eleições municipais. O deputado, a deputada, ele quer ir lá para a base e falar, olha, nós aprovamos aqui o negócio do aborto. Não tem mais negócio do aborto aqui no Brasil, não. Entendeu? Querem equiparar aborto ao homicídio. Sabe o que pode acontecer, Pedro Falcão? Caso hipotético número 1, super factível, eu não estou exagerando, que pode acontecer se aprovarem essa lei do jeito que tá? Uma pessoa é estuprada por outra pessoa. Caso policial, tá bom? Essa mulher que foi estuprada, ela tenta aí legalmente fazer um aborto, porque ela engravidou, e ela não quer aquela gravidez. E ela não consegue fazer o aborto, porque é fruto de um estupro. E aí ela recorre a uma clínica clandestina e faz o aborto. E é descoberta. Se esse projeto for aprovado e o aborto for considerado igual ao homicídio, esta mulher que foi violentada pode pegar uma pena maior do que a do homem que a estuprou. Vocês entenderam? O que é que essa gente está tentando fazer passar?
É um negócio para ficar, assim, é para ficar deprimido mesmo, tá? Desculpa ter que falar isso numa segunda-feira. Mas se esse projeto passa, é capaz de o estuprador pegar uma pena menor do que a mulher que ele estuprou, que foi lá e fez o procedimento de aborto, porque não queria ter um filho fruto de estupro. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que essa gente ruim está querendo passar no Congresso brasileiro? É isso. É isso. Exemplificando, é isso. Aí entra a igreja evangélica, e dogma religioso, e mentalidade de seita, e o zap, e fake news, e não sei o que, e jogam com medo, angústia, todos os sentimentos reptilianos do nosso cérebro, e vão convencendo a população que é isso aí mesmo que tem que ser feito. Que aí então vai acabar o aborto no Brasil. Ah, é pra chorar, né, Pedrinho? Não é mole, né? Olha, para encerrar o programa de hoje, gente, uma notícia lá dos nossos parceiros, nossos amigos lá do site da Amazônia Real, sobre o Dom Phillips e o Bruno Pereira, né? A Alessandra Sampaio visitou o Vale do Javari de coração aberto e voltou de lá com certeza de que o legado de Dom Phillips, o britânico que sonhava em salvar a Amazônia, permanecerá vivo. 2 anos após o assassinato do companheiro dela, né, Alessandra Sampaio era esposa do Dom, e do indigenista Bruno Pereira, a Alessandra voltou ao local que foi a última paragem do jornalista para criar o Instituto Dom Phillips. O projeto terá um viés educacional e girará em torno de uma plataforma digital de conteúdos que podem ajudar os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas, a continuarem preservando a floresta. Portanto, está criado o Instituto Dom Phillips 2 anos depois do falecimento do nosso querido Dom Phillips, que eu conheci pessoalmente, né? Tive relações com o Dom. Conheci ele no mar, aliás, né? Fazendo stand-up paddle. Fui apresentado por um amigo na época. Nosso primeiro encontro foi esse. Fomos fazer stand-up paddle juntos em Copacabana. E depois, claro, mantivemos relacionamento. E, infelizmente, um colega perdido aí nas trincheiras dessa profissão tão bela e tão ingrata e tão perigosa, principalmente nos últimos anos. No Brasil ficou muito perigoso ser jornalista nos últimos anos, particularmente, né? Tanto fisicamente, como nós vimos no caso do Dom, quanto psicologicamente. Muita gente não aguentou a parada, porque é um negócio para não aguentar mesmo, né? Foi feito para não aguentar, é feito para isso. O esquema todo é montado para esse, para tirar a gente da jogada, para deixar caminho livre para passar essas coisas que a gente está falando aí, né? Muito bem, olha só, última lembrança então, Pedrinho, vamos lembrar aqui as pessoas que as pessoas podem se inscrever lá no despertarempreendedor.com.br, o nosso grande evento do ano, mais de 3 mil pessoas a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo estaremos reunidos no Vibra Hall em São Paulo. Ainda temos alguns ingressos, a imensa maioria, mais de 90% já foi vendido, 90 e pico, né, o Pedro Falcão, 90 e quanto? 90% tá vendido já, né? Então 90% acabou. Últimos e derradeiros dias para você garantir a sua vaga nesse mega evento de empreendedorismo com a cabeça no lugar certo, né? Não, eu vou criar aqui um novo negócio para botar poluente na água das cidades. Não. Né? Empreendedorismo com a cabeça no lugar certo, com grandes nomes a gente vai ter lá, vai ter palestra técnica, vai ter palestra motivacional, vai ter show, vai ter encontro com toda a galera do ICL, vai estar todo mundo lá, né? O Chico Pinheiro, o Chico Sá, a Gabi Varela, a Roberta, a Vivi, eu vou apresentar com a Vivi, o meu, vai estar o César Calejão, o William Delo, vai estar todo mundo lá. E aí a gente vai ter aí Fátima Bernardes, o Haddad, o Felipe Neto. Então vocês vejam que assim, a Mônica Martelli, o Teddy Corrêa, vai assim de artista ao ministro da Economia, né? Então a gente vai ter vários momentos ao longo desses 3 dias. Últimos ingressos é presencial, é lá no Vibra Hall, em São Paulo, para você encontrar as pessoas, conhecer gente, ter ideia junto, pensar em coisas juntos. despertarempreendedor.com.br. Cola lá que a gente vai estar juntos a partir de sexta-feira, beleza? Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí, até amanhã, tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil,
hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.